Olá pessoal, estamos aqui como prometemos. Para aquele momento eu apresentei a mãe da Anete e vocês mandaram muitas perguntas, uma grande quantidade mesmo. E como prometemos, estamos aqui para questionar a mãe da Anete, Dona Ana Guimarães. Mas antes, vamos pedir que ela se apresente. Qual o seu nome? Onde a senhora nasceu? O que é que a senhora pode dizer para a gente? Eu sei que a idade não pode, eu também sou proibida. Eu me lembro, todo mundo que pergunta, eu disse assim, não posso. Mas por que não pode? É que a última vez que alguém me perguntou, isso tem muito tempo, eu ia responder e minha mãe respondeu, não é pergunta que se faça a uma dama. E aí eu respondi, mas eu não me importo. Aí minha mãe, mas eu me importo, se você disser a sua, vão calcular a minha. E aí eu nunca mais contei. Então, Dona Ana Guimarães, vamos satisfazer a curiosidade dos internautas, que foi muita informação mesmo, muitas perguntas. Qual o seu nome? De onde a senhora vem? Eu sou Ana Guimarães, atualmente mais conhecida como a mãe da Anete. Sou do estado do Mato Grosso, apesar de muita gente achar que eu sou baiana, mas não sou. Sou do estado do Mato Grosso. Nasci na Chapada dos Guimarães, que é um lugar muito lindo, ao qual eu convido as pessoas que visitem, vale a pena. Como começou na mediunidade? É de família? Não, não é de família. Pelo contrário, foi uma confusão na família. A mediunidade apareceu muito cedo. Acontecimentos inusitados que ocorriam na infância e que mamãe não entendia direito e eu também não. E causou alguns aborrecimentos, até que mais ou menos de 9 a 10 anos, alguém disse a ela que me levasse à casa do senhor Tito Clemente, em Campo Grande, no Mato Grosso, que ele entendia desses fenômenos. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de espiritismo e que eu ouvi dizer que existiam pessoas que eram capazes de falar com as assombrações, que era o nome que se dava aos espíritos, né? Para mim foi uma coisa muito engraçada isso, para minha mãe foi muito assustadora. Conte como foi então, agora eu fiquei curiosa. Aconteciam alguns fenômenos, de eu perder o movimento, o fenômeno que foi assim mais marcante para mim, porque eu sou daquele tempo que os pais não chamavam a atenção de seus filhos, eles olhavam e pronto, a gente já entendia que era para sumir de perto. E chegou uma senhora, eu estava estudando com um colega, chegou uma amiga da minha mãe chorando, queria conversar com ela. E eu estava sentada junto da mesa e mamãe olhou para mim e eu entendi que eu tinha que me levantar e sair. Mas as minhas pernas não obedeceram. E ela então tornou a olhar e o meu colega falou assim, vamos sair. Mas eu não conseguia, a perna não me obedecia. E a mamãe então me chamou pelo nome, aí eu já sabia que o resultado seria terrível. Mas mesmo assim, eu não conseguia obedecer. E de repente a minha boca começou a falar, a dizer coisas àquela senhora que estava ali. E no final das coisas que foram ditas para ela, a senhora ficou muito assombrada, eu escutei a minha voz dizendo, eu sou a sua sogra. E parou, então eu fiquei paralisada e tomei uma boa surra da minha mãe. Essa parte mais triste, né? Isso aconteceu muitas vezes? Algumas vezes. O que vem, a próxima pergunta. Você se tornou espírita quando? E o que é que mais te surpreendeu ou aprendeu com o espiritismo? Eu não gostava dessa história de mediunidade, porque quando a mamãe começou a me levar nas reuniões, eu era muito criança ainda e as reuniões eram à noite e eu tinha muito sono.
E só tinha pessoas adultas, e eu, criança, no meio deles, aquilo era muito desagradável. E eu era muito católica também, e gostava da igreja, sempre gostei muito da igreja, então aquilo para mim era bem desagradável. E foi só na adolescência, já aos 16 anos, que eu me defrontei com o espiritismo mesmo. Com a mediunidade eu já tinha contato há muito tempo, mas quando eu comecei a ouvir falar do que era o espiritismo, porque antes para nós era mais a assombração, os espíritos perturbadores, aquelas coisas todas. Aí no encontro de juventude, quando eu tinha abandonado a igreja, é que eu ouvi falar do Evangelho e me encantei com a mensagem evangélica. Isso é interessante, que aí a próxima pergunta é: você é médium? Sim, sou médium. E quando se tornou oradora? Falar eu comecei a falar muito cedo. Quando eu terminei de fazer o grupo escolar, eu fui oradora da minha turma. Depois no ginásio eu fui oradora da turma também. Depois, quando me formei no curso técnico de contabilidade e no curso normal, eu fui oradora da turma. Então eu estava mais ou menos acostumada. Mas oradora espírita mesmo foi quando eu comecei a frequentar a juventude e tomar conhecimento dos encontros de jovens, onde havia concursos de oratória, e eu fui convidada a participar de concursos. E a partir daí começou a acontecer. Isso do concurso de oratória é muito interessante. A gente gravou falando a respeito mais especificamente. Vamos para as outras perguntas. O que mais surpreendeu você no espiritismo? O que mais me surpreendeu no espiritismo foi a forma de contato com Deus e com Jesus. Quando eu frequentava a igreja, eu tinha muito medo de Jesus. Porque na igreja que eu frequentava tinha Jesus morto dentro de uma cripta, e eu tinha muito medo dele, naquela posição que ele estava. Sempre eu tinha a impressão que ele ia abrir os olhos e olhar para mim. Então eu tinha medo de Jesus, e Deus então era alguma coisa bem distante. De repente o Espiritismo veio trazer um Jesus muito, muito próximo, muito amigo, e um Deus que era um pai com quem eu poderia conversar e que ele me ouviria. Tudo isso foi tão diferente. E o estudo do Evangelho dentro da visão espírita, que não tinha nada a ver com o que eu aprendia na escola dominical, que eu aprendia na igreja. Então esse contato mais estreito e a responsabilidade que cada um de nós temos de crescer, tudo isso para mim foi algo diferente em termos religiosos. Qual o caso que mais lhe marcou nas atividades de oratória? A palavra responsabilidade é alguma coisa impressionante que nós deveríamos repetir mais vezes para nós mesmos. Quando eu comecei a falar, as pessoas gostaram da minha forma de falar, da facilidade de expressão, e eu achei interessante porque a inspiração vinha com uma facilidade muito grande. E logo eu comecei a falar nas cidades próximas de Araçatuba, naquela região, e havia um acompanhamento de pessoas. Isso estava me deixando assim meio encantada com a história. Até que na cidade de Lins, na cidade de Marília, Lins foi onde eu comecei a falar. Na cidade de Marília, eu fui para fazer uma palestra e eu estava um tanto e quanto empolgada com a inspiração que eu tinha. E
E me colocaram no palco com o microfone pendurado e eu sozinha, não tinha ninguém perto, e eu comecei a falar e de repente sumiu tudo. Eu não tinha o que falar. Eu comecei a gesticular e a falar muito alto, porque eu esqueci tudo. Fiquei 15 minutos ali e de repente eu parei e saí. E resolvi que nunca mais eu ia falar. Foi quando eu ouvi a palavra de Dona Benedita Fernandes e da minha mãe também, falando da responsabilidade de se estudar, de ter. Então eu teria sempre a inspiração dos espíritos, mas eu tinha que ter o meu acervo pessoal, estudar a doutrina espírita. Sua mãe disse o quê? Mamãe disse que a minha religiosidade era tão covarde assim, que bastava um dissabor para que eu abandonasse. Eu acho que o branco faz parte da oratória, né? Eu também passei por isso. Uma vez eu levantei e esqueci. Mas a minha sorte, meu pai e minha mãe estavam na mesa e começaram a fazer perguntas. Quando eles perceberam, e aí eles começaram a perguntar coisas e aí a coisa conseguiu. Mas aí vem a colocação, são duas perguntas que eu vou juntar, né? Uma pergunta: foi difícil conciliar atividade espírita e família? E que dica você daria para mulheres nessa situação? Foi difícil. Por isso o Espiritismo é essa coisa tão extraordinária na nossa vida. Primeiro, porque os Espíritos não nos dão dica a respeito da nossa responsabilidade e de como encarar essa responsabilidade. À medida que, depois que eu me casei e que os filhos chegaram, e eu já estava morando aqui no Rio de Janeiro, foi se multiplicando os convites para viagens. E os companheiros da doutrina espírita mesmo me chamavam muita atenção, porque diziam eles que eu abandonava o meu lar, deixava os meus filhos e deixava o meu marido para ir pregar o Espiritismo. Engraçado eles te convidarem e falarem isso? Era o pessoal daqui, né, do centro que eu frequentava. E isso foi me deixando preocupada. Eu ficava pensando, está correto? Todo final de semana, quase, eu tinha que viajar e deixava os filhos pequenos, deixava o marido. E muitas vezes o marido viajava também, porque ele também era pregador. E as crianças ficavam com pessoas amigas que tomavam conta. E sempre no retorno, as pessoas da casa espírita me chamavam atenção para isso. E um dia eu perguntei a Divaldo. Divaldo sempre foi, na minha vida, um farol, iluminando a minha jornada. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar a ele. Falei: Divaldo, eu viajo, eu tenho os filhos, tenho o marido, tenho o lar. E as pessoas dizem que eu estou agindo errado, deixando o lar para ir pregar o Espiritismo. Eu estava pensando em abandonar a pregação. E o Divaldo olhou para mim e disse assim: que ótimo, muito bom, faça isso. Você vai dar uma grande alegria aos seus obsessores. Eu fiquei olhando para ele muito assombrada e continuei pregando. Então, o que eu diria às senhoras é um trabalho árduo, porque antes de sair para as viagens, eu preparava a alimentação, a roupa lavada, passada, tudo arrumado para não dar trabalho às pessoas que tomavam conta do meu marido e dos meus filhos. Então, muitas vezes eu saía para as viagens muito cansada e o retorno era sempre agradável, porque a inspiração me dizia que os benfeitores espirituais estavam nos amparando. Sempre me fizeram essa pergunta também, mas a resposta para mim fica diferente. Porque como eu cresci assim, para mim isso é o normal.
Eu não sei como é ser diferente. Então a pessoa questionava, como é você viajar e a família? Assim, eu cresci assim. Para mim, essa é a norma. Como seria ficar em casa direto sem fazer nada? Porque as pessoas falam sobre deixar a família. E eu acho muito curioso, porque eu já me hospedei em diversos locais, conheci muitas pessoas e a família interessante fica junta. Um na sala, no computador, na televisão, o outro no quarto, no computador, o outro no outro quarto, no videogame, o terceiro na sala. Todos estão no mesmo ambiente e nenhum está junto. Não é interessante? E eu comentei com meu filho, que já é casado, fora de casa, comentando sobre distância, e eu disse, olha, eu acho que eu converso mais tempo com você do que algumas pessoas que moram comigo. Então, não é a quantidade de tempo que você passa com sua família que determina, e sim a qualidade. Você passa algum tempo com sua família? Então, as pessoas estão confundindo estar com a família com o estar próximo. Vocês podem estar próximo e distante ao mesmo tempo, da mesma maneira que vocês podem estar sozinho no meio de uma multidão. Aí a pessoa pode tirar o saldo de tudo isso. Quer dizer, o fato de eu viajar sempre nos finais de semana não alterou a sua vida e nem alterou a vida dos seus irmãos, porque vocês encararam tudo com uma normalidade muito grande. Eu não me sinto carente, na verdade. Isso é muito bom. Não tem aquelas pessoas assim, não senti dessa maneira. Na verdade, a gente tem uma grande proximidade, né? Então o bem faz bem para aquele que faz o bem. É uma colocação que eu fiz. Você tem que olhar para o espelho e gostar do que está vendo. A gente se preocupa muito mais com a opinião das outras pessoas do que a sua própria opinião. Né? Sentir a consciência tranquila. Mas vamos à próxima pergunta, então. Com relação, assim, a dica que você tem para mulheres que têm esse mesmo problema de conciliar a atividade espírita e o lar. Amem o lar, porque o lar é a nossa oficina de trabalho e de aprendizado também. Mas não abandone nunca as atividades doutrinárias, nunca, porque é o Espiritismo que nos dá a sustentação, que nos dá a força para que a gente enfrente as dificuldades. Porque o casamento, como diz o Evangelho, na maioria deles, eles representam provas e expiações. Raramente nós temos um casamento por afinidades positivas. Então, é a doutrina espírita que nos mostra exatamente o que temos que fazer. Primeiro, pela responsabilidade. Se eu estou pregando aos outros, eu tenho que me recordar que o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Então eu tenho que aprender. Eu prego mais para mim do que para os outros. E isso é uma coisa boa. Então, aproveitando esse sentimento, a Cleide fez uma pergunta para você. A senhora pode me ajudar com relação à depressão? Eu acredito que sim, porque quem nos ajuda muito é Jesus. Porque ele foi, por assim dizer, e ainda continua sendo o intermediário entre nós e o nosso Pai, porque foi ele que nos ensinou a chamar a divindade de Pai. Como eu posso ficar em depressão se eu consigo olhar pela janela e ver o sol nascer, o sol brilhar? Se eu consigo ver uma flor desabrochando, se eu consigo colocar a mão debaixo da torneira e sentir a água nos meus dedos e saber a importância que ela tem e de onde ela procede, e saber que essa procedência é divina também. Como é que eu posso ficar depressiva se eu olho para o espelho e vejo dois olhos, duas máquinas fotográficas perfeitas no meu rosto? E eu sei que essas máquinas não foram feitas pelo homem, é criação divina. E de repente eu percebo que eu tenho dois aparelhos de som
que são extraordinários e que me foi dado pelo meu Pai, pelo Criador. E depois esse outro aparelho que é perfeito, basta que eu movimente os lábios e o som sai da minha boca com perfeição. E mais extraordinário ainda, se esse som não sair perfeito, eu posso trabalhar no sentido de que torne perfeito. Então eu tenho tanta coisa boa para fazer a meu favor e a favor dos outros também. Não dá tempo para ficar triste, para ficar enjaulado dentro de mim mesmo. Eu preciso sair para ir ao encontro dos outros. Como é direcionar os filhos ao espiritismo? Aí vou juntar várias perguntas. Todos os seus filhos são espíritas? É fácil tornar os filhos espíritas? Como você fez para tornar seus filhos espíritas? Qual o segredo de tornar os filhos espíritas? E aí um grande número de perguntas gira em torno de como tornar. Foi difícil, é fácil, é complicado? Qual o segredo de tornar os filhos espíritas? Um dos meus filhos, ainda pequeno, na escola, ele foi perguntado a ele qual a religião dele e ele disse espírita. Aí perguntaram como era, como foi que ele se tornou espírita, e ele disse, eu sempre fui, não teve tornar espírita. Então uma das coisas que eu falo sempre na nossa casa espírita, que a nossa casa recebe crianças pequenas, elas crescem dentro da nossa casa e eu acho isso lindo, porque os meus filhos cresceram dentro da casa espírita. Eu nunca deixei de levá-los, eu e o seu Guimarães. Então, onde nós íamos, à exceção das reuniões de desobsessão, as outras reuniões todas, eles participavam com naturalidade. Então, nunca houve isso de querer ser ou levar os filhos para o espiritismo. Eles foram normalmente e continuam naturalmente, se perguntar, são espíritas. Porque nunca houve problema com religiosidade dos filhos. Eles cresceram ali dentro e participaram também. Nós íamos ouvir as palestras do Divaldo no roteiro que ele fazia no Rio de Janeiro e levávamos os 4. Eles ficavam sentadinhos no chão, assistindo a palestra normalmente e se comportando normalmente também, o que era mais importante. As pessoas perguntam bastante como tornar os filhos espíritas, mas existe uma coisa sobre o espiritismo que é importante. O espiritismo não se presta ao proselitismo, como algumas religiões, a obrigação da conversão. E quando alguém me pergunta sobre isso, eu digo que por que é que o espiritismo não se presta a isso? Porque ser espírita não é uma questão de ser convertido ou convencido, é uma questão de maturidade psicológica. É um momento, porque você não pode tornar alguém espírita, a pessoa espontaneamente busca. E com relação à família, você apresenta, se é bom para você, normalmente aqueles que convivem ao seu redor verão algo nessa conveniência também. Agora, eu tenho uma experiência com o meu filho muito interessante, porque como nós, lembra que ela falou sobre a mãe, você olhava assim, nós nunca nem pensamos em dizer que não iríamos, era algo... Mas o meu filho chegou um determinada, ele tinha acho 11 anos, chegou para mim, não gosto de ser espírita, não gosto de centro espírita, não quero ser espírita. E aí ele ficou esperando qual seria a reação. E eu disse assim, perfeitamente bem, não tem nenhum problema. E o dia que ele ia na reunião era aos sábados. Chegamos no sábado, fomos sair. No domingo de manhã, bem cedo, eu acordei ele. Meu filho, se prepare que sua avó, no caso a avó paterna, vem pegar você para te levar no catecismo. Já que você não quer ser espírita, então será católico. E ele ficou assim, que eu acho a religião uma coisa importante, não necessariamente espírita. Então você vai. E aí a avó levou, feliz, ele foi para a igreja. Aí ele foi uma semana, na outra, que era bem... Não quero ser católico também. Não gosto da igreja. Não tem problema. Então, eu não gosto da igreja. E aí,
No próximo sábado, eu levantei para a gente sair e chamei ele e disse, olha, meu filho, suas visitas estão ali fora. Ela tem um bolo e tem café. Então você, que visita? Eram os testemunhos de Jeová que bateram na minha porta e eu disse assim, olha, eu sou espírita, não tenho interesse em mudar de religião, mas meu filho é aberto à conversão. Se vocês conseguirem, ele não tem nenhum problema dele ser testemunho de Jeová. A moça ficou um pouco assustada, eles querem entrar e conversar com ele. Aí ela ficou assim, aí olhou uma para a outra e entraram, assim, bastante medo, sentaram aqui, olha, tem um bolo, café, eu vou chamar. E aí deixei ele e saí. Esse demorou mais tempo, foi uma semana, 2, foram algumas, aí não quero ser testemunha de Jeová, eu prefiro ser espírita. Se ele tivesse dito, não, eu tentaria budista, Hare Krishna, alguma coisa acabaria, mas ele preferiu o espiritismo, acho que é porque era mais fácil, menos doloroso, eu não sei. Dona Ana, a senhora teve filhos desafiadores? Depende em que sentido seriam esses desafiadores, né? Acho que com relação ao espiritismo. Ao espiritismo, não. Todos eles encararam com naturalidade, acompanharam o espiritismo e ler livros espíritas. Nunca houve, exatamente porque o processo foi acontecendo com naturalidade. Eles cresceram assim. Já desde o carrinho, eles participavam do culto do Evangelho no lar. E, aliás, o estudo que geralmente os pais mandam os filhos para a casa espírita, eu dava as aulas em casa mesmo. Com o flanelógrafo, as histórias, tudo eu ia contando para que eles conhecessem Jesus dentro de casa. Eu sei que a pergunta foi para você, mas aí eu posso dar uma parte. Quando alguém me pergunta sobre evangelização, e tenho que ser absolutamente sincera, eu não gostava da evangelização, de ir à evangelização. Eu gostava das reuniões doutrinárias. Então eu gostei muito mais de participar dos eventos para adultos do que para crianças. E aí eu reconheço que talvez o motivo seja as aulas em casa. Porque minha mãe contava a história todinha do povo hebreu. Aí os patriarcas, os profetas, e vinha vindo tudo, e chegava na época do Natal para contar o período. Então todos com bastante detalhes, e era uma coisa agradável. Uma lembrança significativa da minha vida era no Natal, era apagar as luzes, acender a árvore de Natal e minha mãe contar as histórias, né? Alguns livros que eu gostava muito, Maria de Scholen-Asch, vários casos de Jesus, e isso me encantava bastante. E marcante. Já a evangelização não trazia o mesmo retorno. E aí o questionamento é, como lidar com filhos desafiadores com relação à doutrina espírita? Se eles são desafiadores, eles devem ser também criaturas que têm vontade de saber. Então o melhor caminho seria nós procurarmos na bibliografia espírita as indagações que eles fazem e estudar com eles. O livro dos Espíritos, ali onde a gente encontra a maioria das indagações que se faz, as respostas estão ali. Então pegar e convidá-los a conhecer também o livro dos Espíritos para que eles trabalhem as suas interrogações com as respostas que os Espíritos nos dão. Mas eu não vejo qual o problema do filho desafiador, né? Não é normal, não é isso que a gente espera dos filhos, que eles questionem? Que eles cresçam. Porque, com relação aos meus, eu me lembro de fazer um experimento. Quando questionaram algumas coisas, nunca foram muito questionadores, mas com relação à realidade ou não do espírito, eu me lembro de mostrar para eles uma experiência, a experiência do pêndulo. Eu tenho um filho testemunha aqui, mostrei ou não mostrei a experiência do pêndulo? E o que é um pêndulo? Aí, os internados, um pêndulo você pega uma coisa que seja pesada e amarra um fio fino, eu peguei um nylon, alguma coisa. Um pêndulo, na verdade, é uma expressão matemática. O que é um pêndulo? Um pêndulo é a amplificação de um movimento. Então, um pequeno movimento que você faz aqui, no final ele é amplificado.
amplificado. Essa é a característica do pêndulo. Bom, e a experiência foi a seguinte: é você fazer uma pergunta para o pêndulo e ele responder. Então, sim é um movimento reto e não é um movimento circular. Então, por exemplo, você perdeu seu óculos. Eu perdi meu óculos na sala, no quarto, isso, e o pêndulo responder corretamente. E várias outras experiências desse tipo. E a pessoa fica estarrecida com a realidade e o acerto do pêndulo. É um fenômeno paranormal. E meus filhos ficaram muito impressionados com o negócio do pêndulo, né? E como ele respondia. E disse, é paranormalidade? Não. É uma expressão do inconsciente. É algo perfeitamente normal. Não é nada paranormal. Como assim? O que é um pêndulo não é a amplificação do movimento? A gente fala muito de consciente e inconsciente, né? O inconsciente controla nossos movimentos involuntários. Você não consegue controlar seus tremores, os arrepios. Então, o seu inconsciente se expressa, mesmo que você não queira. Quem controla os movimentos voluntários é o consciente, mas os involuntários é o inconsciente. Então, você pode acessar o inconsciente dessa maneira. O que acontece? O inconsciente sabe a resposta e o pêndulo amplifica o movimento. Quando você vê um experimento desse que demonstra a realidade do consciente e do inconsciente, é a brecha que você tem para falar dos fenômenos que vêm depois. Então, se isso é tão extraordinário e é um fenômeno do inconsciente, imagine um fenômeno paranormal. Realmente. E aí começamos com esses experimentos simples sobre hipnose, sobre sugestão mental e outras coisas. Eu tive uma experiência bem interessante de adivinhar o símbolo que eles vão escolher e a gente adivinhar. É porque eu leio pensamentos e aí todos ficam impressionados, né, quando eu acerto o que eles escolhem. Por quê? Porque não é um fenômeno paranormal nem telepatia. Isso é um outro fenômeno chamado sugestão. Não é que eu adivinhei o que vocês iam escolher, vocês escolheram o que eu queria que escolhesse. Mas isso não é possível. Perfeitamente possível. E aí a gente explica. E é a brecha para você falar dos fenômenos da mente. Então, não é tão complicado. Você apenas tem que saber do que está falando. Porque com relação ao desafio, é natural. Se eles não desafiarem nunca, depois você terá um problema, né? É a geração Nini. Ni estuda, ni trabalha, fica até os 40 anos à custa dos pais. Porque é interessante. A gente não sabe exatamente o que quer. Você quer um filho perfeitamente obediente, que nunca questione você, que nunca saia daquilo que você estabeleceu, significa que no futuro você terá alguém sem iniciativa, alguém que vai depender totalmente de você para conseguir um trabalho, para fazer qualquer coisa. O que é que você... É verdade. E é uma forma da gente crescer também, que se os filhos perguntam, eu acho interessante porque o meu padrasto foi um homem muito inteligente e interessante. E eu o admirava também por um aspecto. Eu sempre perguntei muito quando criança. E muitas vezes, perguntas que eu fazia, ele dizia, essa pergunta eu não sei responder, mas eu vou procurar e te respondo depois. E ele nunca deixou de responder. Bom, aí eu vou aproveitar e fazer a pergunta aqui da Regina, né? Como foi criar um espírito tão questionador? A Nete era muito questionadora? Aí vem várias outras perguntas nesse sentido. Ela era muito questionadora, ela era muito curiosa, ela era muito difícil nesse sentido. A Nete foi uma criança que não deu trabalho. Então, já que você vai falar criança, 50% das perguntas, como a Nete era como criança, como a Nete era como bebê, como foi o nascimento, como foi a gravidez, como... Jesus Cristo. A Nete foi uma criança tranquila. Eu me preocupava com os 3 meninos e geralmente na escola ela não me dava nenhum tipo de preocupação. As notas eram muito boas, ela era muito tranquila, não precisava. E uma coisa que era característica nela, ela tomava conta dos irmãos também. Ela gostava de tomar conta dos irmãos. Mas era
complicadinha em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito a conhecimento das coisas. Como ela sempre gostou de ler, desde os 8 anos a Nete lia e fazia os estudos dela, por conta dela, estudo de espiritismo, por conta dela ela fazia. E uma ocasião, eu acho que eu já contei, mas eu vou contar novamente, ela estava mais ou menos nos 8 anos, estudava no Colégio Brasileiro e usava uma blusinha de tecido fino, e eu achei que ela estava meio rechonchudinha, então uma ocasião eu quis colocar uma camisetinha nela, e ela disse, não quero, é muito quente. E eu insistindo, filha, essa blusinha é fininha, bota uma camisetinha por baixo. Não quero, eu sinto calor. Aí eu falei, olha filha, acontece é que você está ficando mocinha. Ela falou assim, já sei, você quer falar disso e disso e disso, sobre a adolescência? Eu já sei tudo isso. E eu fiquei assombrada, falei, meu Deus do céu. Eu falei, como que você sabe? O meu pai compra a enciclopédia da mulher, você não lê, mas eu já li todas. Ok, eu realmente gostava daquela enciclopédia, muito boa. Se você não leu, deveria ter lido. Bom, vem outras perguntas. É muito difícil criar filhos dentro da doutrina espírita? A Nete era diferente? Ela era normal? Não era normal? E tem uma pergunta interessante. Você tem alguma coisa a acrescentar? A Nete era muito difícil, muito fácil, muito complicada? Não era complicada, não. Era tranquila. Ela só começou a dar um pouco de trabalho, foi quando estava saindo da adolescência. Aí, alguns problemas que eu acredito estarem ligados também à mediunidade, as coisas que acontecem normalmente. Como foi criar filhos dentro da doutrina espírita? Quando saíram de casa, sua aceitação foi boa? A aceitação de quem? Dos filhos do espiritismo. Sim, foi normal. Como eu disse já anteriormente, eles nunca pensaram em outras religiões. Eles cresceram dentro do centro espírita, com os livros espíritas sempre ao alcance da mão, e tudo isso foi muito natural. Aliás, tem uma passagem sobre livros que é interessante. A Nete era pequenina, tinha 1 ano e 10 meses, e ela tinha uma prática que era natural na caminhada dela. Na minha casa sempre teve muitos livros, tanto eu gostava de ler, quanto o seu Guimarães também. E eu tinha os livros todos assim na estante, nunca ficaram escondidos, eu sempre deixei as coisas assim. E a Nete tinha o costume de ir se arrastando no chão e chegava na estante e começava a derrubar os livros, um por um. Ela ia pá, e naturalmente eu ralhava com ela. E uma ocasião estava uma amiga na minha casa, uma amiga muito querida, Dona Conceição, que já está no mundo espiritual. E a Nete foi até a estante e começou a derrubar os livros. E ela já sabia que estava errada, porque ela derrubava e olhava para mim. Então eu levantei e peguei a mãozinha dela e dei uma palmada na mão dela. E falei para ela, não mexa nos livros, livro da mamãe, não mexa. E eu me sentei para continuar a minha conversa com a senhora e a minha amiga disse para mim, falou assim, esse é um bom método para fazer a criança não gostar de livros, né? Porque toda vez que ela vê um livro, ela vai saber que se ela pegar, ela apanha e o livro é da mamãe, não é para ela pegar. Olha, aquilo bateu na minha cabeça e nunca mais. Quando ela derrubava os livros, eu falava assim, é o livro da mamãe, do papai do céu e do papai, e você vai gostar muito desses livros. Então não derruba, senão machuca. E ela realmente, até hoje, é uma devoradora de livros. Eu não gosto que amassem meus livros. Como
foi lidar com o luto? Luto? É. A desencarnação do esposo. Eu nunca lidei com luto. Aliás, isso é uma opinião pessoal, é um pensamento meu. Eu acho que as coisas estão um pouco reviradas aqui na nossa maneira de encarar as coisas. Eu acredito que a prática que nós tomamos desde épocas imemoriais não é uma prática correta. Normalmente, quando nasce uma criança, nós fazemos festa, ficamos felizes, damos presente, é aquela coisa muito boa. E quando desencarna uma pessoa, a gente chora, veste de preto, é aquele sofrimento, aquela tristeza. Como espírita, encarando esses acontecimentos, eu acredito que deveria ser o contrário. Quando nascesse uma criança, a gente deveria chorar, ficar triste, rezar, fazer o possível, porque a criatura está entrando num processo de aprendizado muito complicado, que é a existência, onde vai passar pela fieira das necessidades, do sofrimento, das lutas, do aprendizado. Então a gente deveria ficar triste cada vez que nasce uma criança. E quando desencarna, a gente deveria fazer festa, está voltando para casa, é o reencontro com as pessoas amadas. E principalmente se a criatura é vitoriosa, mais ainda, a festividade, nada de luto, nada de tristeza, de choro. Naturalmente a gente vai sentir saudade pela ausência, mas pensar que lá do outro lado a pessoa está no seu verdadeiro habitat. Eu penso assim. E o engraçado, quando alguém faz um comentário, a gente faz um comentário assim, alguém diz, mas isso é meio impossível, uma população, e você estava falando isso e eu lembrando de uma passagem da história. Quando Júlio César estava atacando os gauleses e ele quase perdeu a batalha, e que deu origem à primeira perseguição religiosa da história. Os gauleses tinham uma prática que apavorou os romanos. Eles estavam na batalha e eles eram um número muito menor, os exércitos romanos bem organizados, bem montados, muito mais poderosos, e os gauleses começaram a ganhar. Vocês devem ter aquela história do Asterix Obelix e os romanos, né? Então, o grande problema dos romanos eram os gauleses morrendo. Eles começavam a morrer e aí quando um caía, logo estaremos juntos, amigo. E deu um oi para todo mundo lá. E cumprimentavam e morriam sorrindo. E nenhum deles voltava para pegar os corpos, eles não se importavam. Eles caíam e eles continuavam lutando. Daqui a pouco nós nos encontramos e morria. E com alegria, logo estaremos juntos. E aquilo era muito estarrecedor. E os romanos começaram a ficar assustados. Eles riam ressuscitar, que história era essa? Porque quando eles chegavam na aldeia e uma criança nascia, eles iam para o druida. Quem é esse? Esse é fulano que volta. E ele era recebido pela família e pela família anterior. Ele voltou, fulano está voltando. Porque a reencarnação era um fenômeno cultural para os gauleses e os romanos começaram a ficar muito apavorados porque os gauleses não tinham medo da morte, a luta deles era impressionante e por isso Júlio César taxou o druidismo como ilegal e todo druida deveria ser morto e começou a primeira perseguição religiosa da história. A gente fala, quando começaram? Porque haviam guerras por território, mas uma perseguição religiosa não era comum e Júlio César iniciou a primeira. Então ele mandou exterminar todos os druidas. O druidismo era proibido no Império. Foi a primeira religião a ser proibida. Porque é possível sim você crescer dentro de uma ótica diferente. Bom, agora tem umas perguntas com relação ao espiritismo, né? Como foi a trajetória espírita da sua filha? Qual a palestra dela que você mais gostou? Na verdade, eu gosto de todas, mas o Divaldo batizou uma palestra dela de ameba obsidiada.
foi o batismo que ele deu, a palestra que ela faz. Eu gostei muito porque esse processo de obsessão que as pessoas falam a respeito, mas não têm noção do perigo que é a obsessão e de como ela graça pela sociedade humana com uma facilidade tão grande. Então, a explicação que ela dá desse processo é muito simples, fácil de acompanhar e faz com que a gente pense bastante em como as coisas comezinhas da nossa vida podem estar estreitamente ligadas a esse processo de intercalação de espíritos perturbados em nossa vida. Nós temos um ataque de raiva com a maior facilidade, mantemos uma discussão durante vários minutos com a maior tranquilidade, mesmo nós espíritas, sem pensarmos em que nós estamos estabelecendo um conluio com espíritos que estão em torno de nós e que têm interesse em nos roubar a paz. Então essa palestra para mim e as outras, todas elas, são muito boas. Bom, vocês parecem cúmplices no bem. Há divergências? É pergunta para você. A Nete me ajudou bastante. Pelo fato dela gostar de ler, gostar de estudar, ela praticamente me obrigou a crescer também. Numa ocasião em que ela foi bastante atrevida, nós estávamos conversando e ela falou sobre psicologia, e eu disse a ela que eu não gostava de psicologia. Mesmo quando eu fiz o curso normal, que nós tínhamos a parte da psicologia infantil, que eu tinha que estudar tudo, eu li aquilo com muita dificuldade e não gostava. E ela então disse assim: a senhora não gosta porque não gosta ou não gosta porque é burra? Eu não respondi, fiquei calada, mas eu resolvi entender de psicologia. Olha, a pessoa acha que é uma ofensa. A Nete questionava muito você? Desafiava bastante, principalmente no aspecto de paranormalidade e de mediunidade. Ela era sempre um desafio dentro de casa. E eu sempre fiquei muito pressionada, porque eu tenho um respeito pela mediunidade muito grande, um respeito mesmo, de tal maneira que eu acredito até que eu andei sabotando a mediunidade em mim, porque sempre vendo as pessoas lidarem com a mediunidade assim com uma desvalia muito grande, tratando os espíritos com uma intimidade que eu tenho certeza não existe entre nós e os espíritos amigos, essa intimidade quase que doentia. Então, por essa razão, eu mesma sabotava a minha mediunidade para não criar esse vínculo de intimidade. O meu guia está aqui, o meu guia está dizendo isso, o meu guia está dizendo aquilo. E eu não vejo assim a mediunidade, eu vejo com muito respeito. E uma coisa que eu acho também muito importante, que o espírita saiba: os nossos guias não tomam decisões por nós. As decisões quem toma é a criatura. E naturalmente os guias, eles nos estimulam, eles podem até enviar algum pensamento, mas dizer para a gente que a gente deve pintar a parede de azul ou de cor-de-rosa, isso jamais. Então, a Nete de vez em quando me apertava. Bom, aí eu vou fazer um adendo, né? Que nossa primeira divergência era a diferença entre mediunidade e paranormalidade. Levou um bom tempo para a gente marcar a diferença entre uma coisa e outra. Inclusive, depois que a gente resolveu essa questão, na evangelização do centro, a gente começou, né? A gente tem até aqui presente uma dos evangelizadores,
Dona Paranormalidade e Dona Mediunidade se encontraram. Porque é muito comum a gente confundir a paranormalidade com a mediunidade, são coisas diferentes. Então, quando a gente pressionava, era com relação à atividade paranormal. Porque a gente tinha um pensamento que todo médium é paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Bom, mas essa é outra história, tá? A gente está questionando a Ana Guimarães. A senhora é tão doce quanto parece? É a pergunta aqui da Leidiane. Olha, eu não posso responder essa pergunta. Isso tem que ser feita para outra pessoa. Eu não sei se eu sou salgada, doce, não sei. O que é essencial para a vida? Essencial para a vida é viver. E viver corretamente. O objetivo da reencarnação é estabelecer o processo de crescimento moral e intelectual da criatura. Então, nós temos que nos educar. Isso é crucial para que haja esse aprendizado. Então, a educação tem que fazer parte da nossa existência. O objetivo da reencarnação com os nossos pais é que eles nos direcionem, nos eduquem. Filhos não são bibelôs, filhos não são brinquedos, filhos são espíritos, criaturas que precisam ser educadas, orientadas, direcionadas no sentido do bem, para o bem. E à medida que nós vamos sendo direcionados pelos nossos pais, nós vamos aprendendo a tomar conta também da diretriz da nossa vida, vamos aprendendo a viver. Então, o aprendizado, aliás, a vida é um aprendizado constante. Sempre. Deixa eu fazer umas perguntas mais interessantes, então. Vamos lá. Quando desencarnou José, pai de Jesus? Nós sabemos muito pouco a respeito de Jesus. Apesar da quantidade de obras que foram escritas a respeito dele, a quantidade de poemas, de músicas, de livros, de estudos que foram realizados a respeito de Jesus, nós sabemos muito pouco, porque na realidade ele não escreveu nada. E quando Mateus começou a descrever a convivência deles com Jesus, já se haviam passado 2 décadas da crucificação de Jesus. E a respeito da família de Jesus, então, o que se sabe são crônicas que são feitas pelos espíritos falando a respeito deles. E principalmente a respeito de José. A referência que a gente tem, primeiro, foi a escolha que ele fez de Maria e o sonho que ele teve. E quando ele descobre que Maria está esperando um filho, o sonho. Então, muito pouca coisa. Depois a fuga para o Egito, a busca do menino na cidade de Jerusalém. O resto da vida dele não se fala muito, não se conhece. O que significa o Filho do Homem? É uma expressão que Jesus utilizava. Às vezes eu fico pensando, exatamente o que é, só ele pode explicar. Mas às vezes eu fico imaginando, de toda a polêmica que já houve a respeito de Jesus e continua havendo, se ele seria um agênere ou não, se ele seria filho de Maria sozinha, sem a participação de José ou não. Então, tudo isso são discussões que nós não vamos chegar a uma decisão a respeito do assunto. Mas quando Jesus fala Filho do Homem, eu acredito que ele fazia uma referência à família, a família que ele tinha, porque Jesus foi alguém que deu uma visão enfática de família. Quando ele honrou a família de Pedro e quando ele honrou a própria família
pela forma com que ele lidava com a mãe e quando ele esteve nas bodas de Caná. Então, quando ele diz o Filho do Homem, ele faz uma referência àquela convivência dele com os seus discípulos e com as pessoas em geral. Aqui nós somos os filhos do homem e no mundo espiritual somos os filhos de Deus. Tem um livro, O Filho do Homem, Khalil Gibran. E eu estava, quando veio a pergunta, eu estava pensando e eu lembrando do enredo do livro, em que ele fala que filho do homem é o filho do sofrimento, aquele que sofre, aquele que bebe, aquele que sangra, aquele que está conosco. E ele faz o comentário que a divindade sempre foi algo distante, o divino, o sobrenatural, aquilo que não tem nenhuma relação com o homem. E que a partir de Jesus houve uma ruptura com esse pensamento. Que a divindade passou a ser alguém que nos entende, que é próximo, que está conosco. Por isso, Deus conosco. É uma visão mais ou menos parecida, mas o dele é poética. Também Khalil Gibran. Qual a influência do Evangelho em nossa vida? A influência do Evangelho em nossa vida será sempre aquela influência que nós dermos. Porque não adianta eu ter um Evangelho na minha casa se eu não abro ele nunca. Não adianta que eu seja ligada ao Evangelho se eu leio o Evangelho e não aplico na minha vida. Então, não significa nada. O Evangelho só vai ter um significado se eu começar a raciocinar a respeito dele, do que Jesus dizia. Jesus falava por parábola. A parábola, dentro da visão matemática, é o ponto mais distante de um para o outro. Então ela faz uma curva, é um caminho distante. Eu entendo a parábola como sendo esse caminho distante de um ponto a outro. A partir do momento em que Jesus conta a parábola e à medida que eu vou reencarnando e aprendendo, eu vou visualizando a parábola de forma diferente. Então, o que eu entendia de uma parábola de Jesus quando eu me tornei espírita já é bem diferente do que eu entendo hoje, já no declínio da minha existência. A visão é diferenciada. Então, o importante do Evangelho em nossa vida é o aplicativo que nós fazemos desse Evangelho na nossa existência. Uma pergunta aqui bem interessante. Como desenvolver o amor? É preciso ser vulnerável? Raul Oliveira, acho que é Raul. É muito boa essa pergunta, principalmente se nós pensamos em Swami Satya Sai Baba, que foi o idealizador de um programa de educação que, se aplicado pela sociedade humana, regra geral, será formidável para todos. A educação em valores humanos. Então ele dá 5 aspectos de valores humanos para que nós os apliquemos, que nós estudemos. Então eu acho interessante se você coloca os 5 aspectos, que seria paz, justiça, ação correta, amor e está me fugindo o último, não violência. Então, se você coloca esses 5 aspectos, voltando, não violência, justiça, paz, amor, ação correta, e você pergunta às pessoas por que aspecto positivo você iniciaria a sua jornada de conquista de valores. Normalmente as pessoas dizem amor. O amor. E eu penso e digo às pessoas, como é que você pode construir uma casa iniciando pelo teto? Não dá, você tem que colocar as bases primeiro. Primeiro as bases, depois levantar as paredes, para depois então compor o teto. O amor é o teto. Então, qual seria as bases? Aí alguém diz paz. Não. Para você ter paz, você precisa de outros valores.
porque os valores ou as virtudes, elas contêm, umas contêm as outras. Então eu disse assim, o início da busca do amor é a ação correta. Então, se você age com correção, e essa ação correta é em todos os sentidos da sua vida, dentro de casa, na via pública, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, sempre a ação correta. Aliás, até tem um livro que diz assim, o título é Em Seus Passos, que faria Jesus? Esse livro é lindo. Muito lindo. Porque é um desafio para que as pessoas, cada vez que você vai fazer alguma coisa, por mais simples que seja, pensar, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É um livro maravilhoso. Então, esse desafio. Com a ação correta, quando você começa a agir corretamente em todos os sentidos da sua vida, o que é que você conquista primeiro? Você conquista a paz. A paz da consciência tranquila. Hoje, graças a Deus, eu não cometi nenhum erro. Não fiz nada de que eu pudesse me envergonhar ou ficar triste comigo mesmo. Então você fica em paz. Quando você está em paz, pela ação correta, você aprende a ser justa também. Então você começa a aplicar a justiça. Então, quando você começa a ser justo em todas as questões que abrangem a sua vida, o que é que vai ocorrer? Você começa a gostar das pessoas, a querer bem as pessoas. E daí, então, a jornada na conquista do amor, ela se faz com naturalidade. Aí, o que é que acontece? O quinto aspecto desaparece. Porque não existe violência. A violência é a ausência do amor entre as criaturas. O dia que você amar as criaturas, você não violenta ninguém. Pelo contrário, você trata as criaturas com fraternidade, com carinho, com amizade. Então, a violência não existe. Ela é a ausência das demais virtudes. É assim que Sai Baba nos mostra um caminho bom para a conquista do amor. Eu estou rindo aqui porque tem uma outra pergunta que eu ia fazer mais adiante, mas que cabe aqui agora. Existe conflito entre ciência e religião e abordagens? E eu vou aproveitar essa fala para falar uma coisa. Essa colocação sobre o amor como construir, e normalmente as pessoas fazem o desenvolvimento pelo aspecto espiritual, religioso. E eu estava lembrando do trabalho do Richard Davidson, falando que a bondade é um fenômeno natural do cérebro, mas que nós treinamos nossas crianças em oposição aos seus talentos. Por exemplo, os seres humanos têm o talento para desenvolver o intelecto, a capacidade, a leitura, mas a gente precisa estimular, porque se você não ensinar a criança a ler, ela não vai desenvolver essa possibilidade, esse potencial. Com relação à bondade, isso está nas crianças. Por que é que nós não encontramos a bondade do adulto? Aí Dr. Davidson diz, porque nós treinamos as crianças desde pequenas a não serem boas. Porque começa com a ternura. Ternura é um impulso de ajudar a quem você ama. Então nós devemos estimular a criança a serem ternas, a colaborarem com os pais, a minorar o sofrimento dos pais. A gente quer poupar a criança de saber que o sofrimento existe e não estimulamos a criança a minorar o sofrimento no outro. Porque é um impulso natural. Então, ela ama sua mãe. Como sua mãe está sofrendo, a criança tem um impulso de diminuir esse sofrimento e a gente não permite que ela desenvolva esse aspecto. Mas é aí que começa o desenvolvimento do segundo fator, que é a gentileza. Quando nós estimulamos a ternura nas crianças, elas se tornam gentis. O que é gentileza? É um impulso de ajudar um estranho. Mas esse impulso só vai existir se você em casa desenvolveu a ternura. Então ele diz que a ternura é um fenômeno natural que deve ser estimulado e desenvolvido. Porque quando você desenvolve a ternura e ela gera a gentileza, o exercício da gentileza sistemático na criança se transforma em bondade, que é o impulso de ajudar até aqueles que você não gosta. Olha, tudo isso a gente tem que aprender. E aí, quanto mais você aprende esses aspectos
e sabe que é um desenvolvimento pessoal, você começa a ter a visão da grandiosidade de Deus, porque foi Ele que fez tudo isso só para a gente descobrir. E a proposta espírita é a aliança entre ciência e religião. Qual o livro espírita, vamos perguntar, que mais fala de ciência? O Evangelho segundo o Espiritismo. Onde ele fala sobre Sócrates, Platão, a ciência, a proposta da ciência, a aliança da ciência e da religião. Até porque a religiosidade é a busca da verdade internamente. A ciência é a busca da verdade externamente. Como a verdade está em toda parte, se você sinceramente e honestamente buscar, você encontra, não importa o caminho. Por isso que a frase, fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está no aspecto científico, porque para você alcançar essa fé inabalável, precisa conhecer. Tem uma pergunta aqui que a pessoa com certeza queria ser polêmica, mas vai ficar interessante. Um espírita pode se posicionar a favor da legalização das armas? Isso é interessante. Sabe por quê? Por que veio a pergunta? Porque a resposta não é o que as pessoas esperam, tá? O espiritismo, ele não proíbe você de abortar, não proíbe você de assassinar, não proíbe você de praticar o falso testemunho, não proíbe você de fazer absolutamente nada. É um direito seu cometer todos esses crimes. Peraí, como assim um direito seu? Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? A proposta espírita, ela é diferente, muito diferente. A maior parte das religiões se baseiam na proibição disso, daquilo. O espiritismo se propõe o seguinte: quais as consequências de praticar o aborto? Quais as consequências do assassinato? Quais as consequências de todas as suas escolhas? E o mais importante, você terá inevitavelmente que conviver com elas. Porque não é proibindo alguém de fazer algo que mudará a pessoa. E eu normalmente faço o seguinte comentário: se nós proibíssemos nesse momento o sexo antes do casamento, sob pena de morte, haveriam pessoas que deixariam de fazer? Sim. Haveriam aqueles que enfrentariam a morte e tudo. Isso faria com que as pessoas fossem mais moralizadas? Ou melhores? Não. Ou melhores? Não, porque no momento que a proibição caísse, a pessoa faria. O que torna a virtude algo real é o impulso interno de fazer isso. Então, não é a proibição ou a não proibição que vai mudar a sua escolha. O que você deve fazer é, não importa o que tenha no seu exterior, você mantém a sua paz interna. Então, se as pessoas proibirem ou não proibirem, qual o seu posicionamento? Então, nada impede que, mesmo que elas sejam legalizadas, que nós façamos uma campanha desarmamentista. Ou você só pode fazer uma campanha de desarmamento se ela for ilegal. Tanto faz ela legal ou ilegal, você pode fazer a proposta de pacificação. Então, não importa o que todo mundo faz. Tem uma máxima de Sai Baba que eu gosto muito. O mal é o mal mesmo que todo mundo faça. Assim como o bem é o bem mesmo que ninguém faça. Então, aquela prova, todo mundo faz, não é desculpa nem sanção para o que você vai fazer. Então, a moralidade é uma escolha. É uma escolha comportamental individual. Até porque todo mundo já fez alguma coisa. Significa que todos nós teremos que arcar com as consequências dos nossos atos. Então, a proposta espírita não é proibir absolutamente nada. Então, não é uma posição espírita a legalização ou não legalização das armas, a legalização ou não do aborto ou disso ou daquilo. Apenas explicamos o que vai acontecer se você for o agente. Porque o escândalo acontece, mas ai daquele. Ok? Então, a proibição ou não de qualquer coisa não é um papel do espiritismo. Aliás, Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas.
Então, se eu tenho a tendência à violência, eu tenho que trabalhar no sentido de tornar a minha vida mais tranquila, mais pacífica, mais ordeira, ação correta. Bom, tem muitas perguntas a respeito do papel da espiritualidade, do coronavírus, da pandemia. A gente está cansado de falar sobre pandemia? Já. Já cansou de pandemia? É muita pandemia. E pandemônio. O que é a pandemia? Qual a causa da pandemia? Tem uma mensagem bem antiga, é de 1932. E ela fala: qual a causa das doenças? Resposta: nós. Então, qual a causa das doenças? Nós. Nós causamos as doenças. Por exemplo, hemofilia é uma doença. Não existe hemofilia na selva, nos leões. Sabe por quê? Porque os leões não passam para frente um gene defeituoso, então não existe. Quando é que isso acontece? Nós criamos a doença com o nosso comportamento. E a saúde, como nós criamos? Também com o nosso comportamento. A saúde é um fator físico, mental e espiritual. No aspecto físico, a alimentação, intoxicação ou não intoxicação. Nós queremos saúde e não bebemos água, só Coca-Cola. Nós queremos saúde, mas não comemos alimentos saudáveis, só alimentos, não vou nem falar indústria, ultraprocessados. Eu estava lendo sobre o que é alimento ultraprocessado. É um alimento que parece alimento, mas não é. Então, por exemplo, ele tem gosto de fruta, mas esse gosto de fruta vem da manipulação de produtos químicos. Ele parece queijo, mas não é. Parece iogurte, mas não é. Parece isso, mas não é. Então, é quase uma coisa artificial. Então, nós queremos saúde e temos ataques de raiva, de ódio. Nós queremos que o vírus deixe de existir, mas nós usamos a internet para agredir. A quantidade de pessoas que entram para agredir gratuitamente, para dizer o quanto eu odeio você, o quanto isso me... Você saiu do seu caminho somente para agredir. E aí clama pela saúde, pela paz. Você quer que desapareçam essas doenças e ao mesmo tempo você brutaliza outras pessoas. Ele merece a morte. Então, cada vez que você diz que alguém merece a morte, o que você constrói? A atmosfera propícia que ela aconteça. E, infelizmente, não são um com os outros. Porque a primeira pessoa que se suja quando a gente abaixa para jogar lama em alguém é quem? Quem pega a lama. Quem pega a lama. Então, se você tem por objetivo agredir uma pessoa, qual a primeira pessoa a ser agredida? Você mesmo. Então, qual a causa das doenças? Nós. Qual a causa da cura? Nós também. Então, se nós pacificarmos nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, a saúde será algo perfeitamente natural. Então, por isso, a pandemia para mim é absolutamente normal, ela é fruto da agressão, da violência, da brutalidade. Mas por que agora? Por que não? Houve epidemias, o tempo acontecem, né? Foi a cólera, foi a varíola, a peste bubônica, a gripe espanhola, isso é uma coisa periódica. Então, toda vez que a violência chega num determinado limite, ela se manifesta fisicamente. São os nossos pensamentos. O que é doutrina espírita para você? Doutrina espírita, para mim, é uma maneira de crescimento, de evolução, de me tornar melhor. Eu sempre gostei de religião, mas nunca pensei em religiosidade. Então, desde muito cedo, eu me encantava com a igreja, com os santos, e tudo para mim era muito bom, gostava de ouvir as missas, de participar das músicas, de tudo. Ao encontrar o Espiritismo, eu me encontrei, porque na igreja eu queria encontrar Jesus, na igreja eu queria encontrar Deus, na igreja eu queria encontrar os santos,
No Espiritismo eu quero me encontrar, buscar a mim mesma. Então a frase de Kardec, que nós já declinamos, reconhece-se o verdadeiro espírita, para mim foi muito importante, porque eu sempre me pergunto, será que eu sou uma verdadeira espírita? E uma vez eu perguntei à plateia que me ouvia, como é que a gente encontra o verdadeiro espírita? E as pessoas dizendo, a gente observando e tal. Eu disse, não, você encontra o verdadeiro espírita no espelho. Você se olha e pergunta, você é um verdadeiro espírita? Porque não me importa se você seja, se o outro seja, o importante é se eu sou. Porque a pessoa mais importante do mundo sou eu. Quer dizer, Deus me criou única. Não existe outra criatura que seja igual a mim. Como Ele criou você, como criou a todos nós, todos somos únicos. Então nós somos as pessoas mais importantes da Terra. E a pessoa mais importante tem que ser a melhor também. Então a busca dessa melhoria, a busca do aplicativo do Evangelho em nossa vida é importante. Então o Espiritismo para mim é a evolução. E ele dá o respaldo correto, porque explica com clareza quais os objetivos da evolução e por que eu estou aqui. Bom, tem muita pergunta ainda, a gente deixa a oportunidade para encerrar, tá? Como combater o desânimo diante do cenário mundial? Olha, são perguntas que sempre me surpreendem. Eu sei que é para você, mas essa aqui acho que eu vou responder. Como assim desânimo? Eu estou achando que a gente está vivendo uma época tão extraordinária que eu lamento ter nascido tanto tempo atrás. Eu queria ter 15 anos agora para explorar a internet. Você tem ideia de tudo que você pode aprender na internet? Os cursos. Eu não estou dando conta de tanta coisa. Cada dia é uma coisa nova. Eu sempre quis aprender a tocar piano, mas era uma coisa impossível. A gente não tinha condições, não tinha um piano. Agora você pega o seu tablet, baixa um programa que custa R$15 e você realmente aprende a tocar piano. Você aprende idiomas brincando. Meu Deus, que época fantástica para se viver! Que época extraordinária! Eu amo esse equipamento aqui, o tablet. Né? A definição, as imagens, as fotografias. Meu Deus, é tanta coisa linda. Tem um programa sobre o Egito, de realidade virtual, em que você entra na pirâmide. Você entra usando aquele óculos de realidade virtual. O óculos custa R$20, gente. R$20. Tem gente que gasta isso num pastel. E você entra na pirâmide, olha a pirâmide, vê. A sensação é incrível. Incrível de ver as obras de arte. Uma visita ao Museu de História Natural usando realidade virtual. Meu Deus, que coisa incrível. Como pode ter desânimo? Realmente, eu não compreendi a pergunta, não consigo ver a pergunta. Eu acho que isso é uma escolha pessoal. Se você escolher levantar e olhar para o chão durante 24 horas, o que é que você vai achar que o mundo é? Só o que você vê, só a sujeira e o pó. Agora, se você escolher olhar para cima, você vai ver dias de sol, dias nublados, dias floridos, dias de todo tipo, dias incrivelmente maravilhosos. É muito, muito lindo. Estou de quarentena, mas não estava há alguns meses atrás, então você poderia pegar o ônibus. Eu vou contar um divertimento meu. Eu levantava bem cedinho antes, ia até o ponto de ônibus e pegava um ônibus 476. Entrava, botava um Walkman com umas músicas bem legais e ele dava uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas ao amanhecer. Ele dava a volta e eu voltava para o mesmo ponto. Descia, ia para casa, tomava banho e ia para a escola. Então eu fazia esse passeio para ver o nascer do sol na Lagoa Rodrigo de Freitas. E tinha um momento em que ele entrava assim, eu via ali aquela montanha, o Jardim Botânico, que é lindo, o Rio de Janeiro é lindo.
e eu fazia esse passeio de ônibus. O mundo é lindo, tudo é lindo. Muitas vezes. E hoje, quando eu estou mal, tem um cenário que eu paro, que está perto da minha casa, e eu olho, e não tem como você não ficar bem, não agradecer a bondade, a beleza. Ah, mas eu não consigo. Então você pega o seu celular de alta definição, que você pagou caro para poder ver as coisas ruins na internet, e pega o cenário bom, pega coisas bonitas. Tem um site na internet, só notícia boa, maravilhoso, só notícia boa. Notícias no mundo inteiro sobre coisas boas. Fizeram uma pergunta para as 100 pessoas mais influentes do planeta. Quando eu digo os mais influentes, entre as pessoas influentes, eles deveriam votar qual o mais influente. E selecionaram 100 pessoas. Então, na comunidade científica, entre cientistas, só gente boa votando, escolheram os 100 melhores. E perguntaram para essas 100 pessoas: você se sente otimista com relação à humanidade? 100% das pessoas mais influentes do planeta disseram: sim, eu me sinto otimista com relação à humanidade. E são pessoas que, não vou falar de titulados, são pessoas reconhecidamente importantes. E todas, sem uma única exceção, se sentem otimistas. Uma antropóloga nunca se amou tanto. Peraí, como é que é? Nunca se amou tanto. E ela explica isso. Um outro, nunca se produziu tanto. O outro, a tecnologia está num ponto que podemos reverter os danos feitos à ecologia. Olha só, eu não vou levar em consideração alguns poucos repórteres mal informados. Vou pegar as pessoas que estão por dentro do que há de melhor em termos de conhecimento, e essas pessoas se sentem otimistas. Por que eu deveria me sentir diferente? Afinal, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Quer dar suas palavras finais? Muito interessante tudo isso que você disse, que é verdade. E o fato de acontecimentos tristes que ocorrem no mundo e dar essa repercussão, essa revolução, isso é uma coisa boa, porque antigamente pregavam-se as pessoas nos postes e botava fogo, e todo mundo achava natural. Hoje a sociedade humana se revolta diante de um crime hediondo, diante de coisas tristes como acontece. Então essa revolta do povo já é a demonstração de que eles estão se tornando humanos, estão se humanizando. Agradeço a atenção de todos e espero que o nosso convívio tenha sido agradável. Então, pessoal, essa foi a primeira entrevista com a mãe da NET, dona Ana Guimarães. Se você gostou, dê o seu like e deixe um comentário. Você gostaria de uma outra entrevista desse tipo? Você tem alguma pergunta que não saiu? Se a gente tiver um número significativo de perguntas, a gente pode voltar e conversar. Dê um tema que você gostaria que a gente abordasse. E não esqueça de se inscrever no canal.